Quais são os planos de Deus para mim? Quais são os planos de Deus para você? Muitas vezes nós estamos confundindo os planos de Deus com os nossos planos, porque nós sempre queremos que Deus faz a nossa vontade. Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e é agradável. Mas estamos sempre fugindo da vontade de Deus, que é boa, é perfeita e agradável, para viver a nossa vontade. E como é que a gente faz para viver a vontade de Deus? Lá em Gálatas 5 fala que nós devemos andar em espírito, para que nós não venhamos obedecer à vontade da nossa carne. Todas as vezes que eu fujo da vontade de Deus para fazer a minha vontade, eu estou andando na minha carne. Quando a gente fala de carne, a gente fala da vontade nossa mesmo, sabe? Dessa vontade que a gente tem de sair por aí sem rumo, é a vontade da carne. Porque a vontade da carne, ela não tem rumo, ela só tem vontade mesmo, ela é insaciável. Mas se nós andarmos em espírito, nós obedeceremos o que é a vontade de Deus. E não é fácil andar em espírito, porque para você andar em espírito, você tem que estar ligado em Deus. E andar em espírito e fazer a vontade de Deus é você simplesmente obedecer aquilo que o Senhor tem para sua vida. Qual é a vontade de Deus para nós? É que venhamos viver bem, andar bem, estar bem, porque a vontade dele para nós é de bem e não de mal. Quando Deus disse isso, usou Jeremias para dizer ao povo de Israel que os planos de Deus para aquele povo eram planos de bem e não de mal, para dar a cada um deles o fim que eles esperavam. Quando Deus dizia para aquele povo ouvir a sua voz, quantas vezes Deus usou Jeremias para dizer ao povo de Israel que eles estavam andando na sua própria vontade. Eles estavam fora da vontade de Deus, fora do propósito, fora dos planos de Deus. Quando Deus trouxe, colocou, introduziu aquele povo nas terras de Canaã, para que aquele povo pudesse desfrutar da perfeita vontade de Deus. Mas aquele povo, mesmo eles ter vivido o que viveram no Egito, e saíram do Egito e passaram 40 anos no deserto, e depois eles tomaram posse da bênção de Deus, das terras de Canaã, daquela terra que mana leite e mel. Aquele povo, com o tempo, eles foram se esquecendo disso. Eles foram se esquecendo, eles não tiveram cuidado de manter na memória aquilo que Deus tinha feito para eles ao sair do Egito. Aquela geração que entrou nas terras de Canaã foi a geração que saiu do Egito com menos de 20 anos. Apenas três pessoas que tinham mais de 20 anos, elas conseguiram entrar nas terras de Canaã, na terra da promessa, porque elas obedeceram à vontade de Deus. Nós temos promessa para a nossa vida. E muitas vezes estamos frustrados, porque a gente não vê as promessas de Deus se cumprindo em nós. Então, muitas vezes nós achamos que Deus está demorando muito, que Deus não se esqueceu de nós. Aquele povo também pensava assim. Deus nos esqueceu aqui para morrer no deserto. Deus nunca se esqueceu daquele povo. Sabe por quê? Porque Deus estava ali com aquele povo. Havia ali Deus na frente daquele povo, cuidando deles no deserto. A noite era fria, mas Deus tinha cuidado de colocar uma nuvem de fogo sobre aquele arraial, sobre aquele povo. O dia era quente, mas Deus tinha cuidado de colocar uma nuvem tampando o sol. Deus tinha cuidado de alimentar aquele povo no deserto, saciá-los com seu azeite. Havia uma rocha e aonde aquele povo parava, ali estava aquela rocha. E lá em Coríntios fala que aquela rocha era Cristo. Era o próprio Jesus andando com aquele povo durante 40 anos no deserto. E eles nunca perceberam que Deus estava ali com eles. Quando aquele povo começou a murmurar, depois de 3 dias sem água, aquele povo estava sendo testado por Deus. 3 dias sem água. E aquele povo estava ali sendo testado por Deus. Cadê a rocha? A rocha estava lá. Mas só que ninguém via a rocha. Ninguém via Jesus. Ele era invisível. Mas a rocha estava lá com eles. Depois de 3 dias, aquele povo murmurando. Ai, como Deus não gosta que nós murmuramos e reclamamos. Por isso que Jesus disse, tem tudo, dai graças. Mas aquele povo parou de ver o que Deus estava fazendo e resolveu olhar para 3 dias sem água. Eu consigo passar uma semana sem água. Eu não sinto falta de água. Mas aquele povo, sabe, quando você está na carne, você sente vontade até daquilo que você já tem. E aquele povo tinha tudo, ainda que estava no deserto. Muitas vezes no deserto nos cega. A dificuldade do deserto impede da gente ver
ver aquilo que nós temos ali, sabe, do nosso lado. A dificuldade da nossa vida, o deserto da nossa vida, muitas vezes está nos impedindo da gente ver Deus conosco, de ver Deus ali cuidando de nós, nos dando livramento, nos abençoando, abrindo a porta, fechando a porta. Quando eu falo que Deus fecha a porta, quando o mal bate na sua porta, Deus vai lá e fecha a porta para o mal. E a gente muitas vezes, por estar num deserto, numa dificuldade, nós ficamos cegos a isso, a presença de Deus. Mesmo durante esses 3 dias que aquele povo ficou sem água, Deus estava ali com aquele povo. A rocha estava ali, aquele que era rocha. A rocha é algo sólido, algo forte, algo incrível. Jesus está sempre conosco, mas muitas vezes nós não enxergamos Ele nas dificuldades. Depois de 3 dias, a rocha estava lá. Então Deus disse para Josué, para Moisés, Moisés, fala com a rocha e ela vos dará água. Mas Moisés estava tão surtado com as atitudes do povo de Israel, daquele povo, com a murmuração, com a reclamação. Eles iam para cima de Moisés. E Deus dizia para Moisés, Moisés, esse povo eles não estão contra você, eles estão contra mim. Porque Moisés era o representante de Deus. Então tudo que eles faziam com Moisés, eles estavam fazendo com o próprio Deus. Mas Moisés, ele se deixou levar pela ira daquele povo. Ao invés de Moisés falar com a rocha, Moisés tocou na rocha. Ele bateu na rocha com um cajado. Muitas vezes nós deixamos externizar a nossa ira. Nós externizamos a nossa ira, muitas vezes batendo em pessoas que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos passando. A rocha não tinha nada a ver com a ira daquele povo, mas aquele povo estava tão irado. Irou Moisés e Moisés deixou. Ele ficou furioso. Por isso que a palavra de Deus fala, ireis, mas não pequeis. Pode irar, mas não use da ira para bater em ninguém. Mas Moisés bateu na rocha 3 vezes. Ele lançou sobre a rocha aquela ira. E a rocha só saiu água. Aí você pode pensar assim, é importante que saiu água. Pois é, mas houve uma consequência. Existem consequências sobre tudo que nós fazemos. Em todas as nossas ações, todas as vezes que nós pecamos na ira, todas as vezes que nós nos deixamos que a fúria, que a ira, que a raiva, ela se externize em nós, né? Ela atinge alguém ou algo, aquilo ali vai ter uma consequência, aquela consequência vai chegar para nós. Toda a ira tem uma consequência. E você que está me assistindo sabe disso. Aquilo que você fez na ira, ela trouxe uma consequência para você. Eu já vivi isso. Quantas vezes eu agi na ira, achando que não ia dar nada, além de não ter resolvido nada, trouxe uma grande consequência para minha vida. Às vezes uma consequência que pendura pela nossa vida, sabia? Pois é a fúria. O homem, quando ele fica furioso, é porque ele perdeu o controle de si mesmo. Moisés, ele perdeu o controle, bateu na rocha, saiu água. Mas Moisés não pôde entrar nas terras da promessa por causa da fúria, por causa dele ter tocado a rocha com ira. Aquele povo também não entrou nas terras de Canaã, porque se iraram, se levantaram contra o próprio Deus. O Deus que estava ali o tempo todo com eles, mas eles não conseguiam enxergar. Quantas vezes nós não enxergamos Deus na nossa vida? Iramos, perdemos o controle, agimos descontroladamente, achando que resolvemos na nossa ira, na fúria, aquilo ali traz uma consequência, e depois que passa, a gente se arrepende, mas as coisas já aconteceram. A consequência vai chegar, a colheita chega. Nós vamos ter que comer dos frutos dessa colheita, dessa semente ruim que nós plantamos. Então não deixa que a ira, que a fúria te consuma. Não deixa que a fúria, ela te tira do controle de Deus, te tira do controle de si mesmo. A Bíblia, quando fala ireis, mas não pequeis, pode irar, mas não deixa que você perder o controle das suas ações. E quando nós precisamos de estar sempre preparados para que nesses momentos de ira, nós não venhamos perder o controle das nossas ações. Tá certo, pessoal? Esse foi o assunto de hoje. Eu espero que você gostou. E se você gostou, compartilha com quem você quiser. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.